Memória na TV recebe hoje, com alegria, o professor Jorge Pimentel Cintra, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que fica na rua Benjamin Constant, entre o Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito, e a Praça da Sé. Quer dizer, o coração de São Paulo, o triângulo histórico de São Paulo. Esse instituto é de 1894 e é a mais antiga instituição que cuida da memória do Estado de São Paulo. Imagina quantas informações tem esse nosso convidado de hoje, que além de tudo é professor da Universidade de São Paulo, está atuando lá no Museu Paulista às vésperas do segundo centenário da proclamação da independência, e tem um trabalho idealista de aulas ao ar livre. O professor Jorge reúne os interessados, os alunos, os pesquisadores, não há cobrança de taxa nenhuma, e vai percorrendo, vai mostrando o outro lado daquilo que a gente não vê. Professor, a gente começa por onde? O professor da USP, o Instituto Histórico e Geográfico, fala pra gente, e obrigado de vir ao ABC. Eu que agradeço. Então, eu tenho que dizer que de fato, o Instituto Histórico nasceu no momento da República. Durante o Império, havia o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é antiquíssimo. A sua revista é muito antiga, das mais antigas do mundo, se publica sem descontinuidade desde 1836. E ele construiu uma memória brasileira feita de um certo ponto de vista centralizado, como era necessário naquele instante. E o grande nome do Instituto é o Varnhagen, que é o pai da historiografia e da história brasileira, feita com grandes pesquisas em museus, na Torre do Tombo, pesquisando fontes primárias. Então, houve um determinado momento que Capistrano de Abreu fala: nós só estamos contando história de uma determinada maneira, e essa história é da costa. Precisamos contar a história da interiorização do Brasil. A isso se une a necessidade de contar a história do Estado. Então vão surgindo em todos os estados brasileiros, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, os diversos institutos históricos. E esses vão fazer então a memória do seu estado, procurando até as raízes, as províncias e as capitanias. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo vai contar essa história, focando o estado de São Paulo no conjunto maior que é o Brasil. Mas, de fato, quem construiu a ida para o interior foram os bandeirantes, para bem ou para mal, foram eles que se aventuraram por esse sertão adentro e fizeram a história, porque foram para Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sul, Norte, Guaporé, Goiás, Tocantins, chegam até ao Amazonas, e foi isso que depois permitiu ao Brasil reivindicar as fronteiras no Tratado de Madrid. Então nós temos uma construção da história brasileira com ênfase em São Paulo. Isso pode ser visto e consultado até hoje nas revistas do Instituto Histórico. Então, a primeira coisa da nova gestão, que eu estou aí, já na trilha da gestão anterior, foi colocar no ar todas as revistas do Instituto Histórico. Então, hoje, quem quiser, entra no Google e põe lá Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, vai entrar no site, e no site vai para a revista e pode consultar qualquer número da revista, e esses diversos artigos, Orville Derby, Teodoro Sampaio, Washington Luiz, Toné, são artigos dos construtores dessa história, são artigos pelos quais aí a gente tem que passar. Então a revista eu acho que é uma das grandes realizações do Instituto. Aqui é preciso dizer, você falou da faculdade, que quando começou o Instituto não havia faculdade de História no Brasil, em ponto nenhum.
Então, quem é que fazia história? Eram os cidadãos prestantes que se reuniram no Salão Nobre do Largo de São Francisco, você acabou de falar também, e no Salão Nobre resolveram fundar um instituto dedicado à história e à geografia. A USP só vai surgir em 1934, então são anos depois, são 40 anos depois. Hoje a história se faz também primordialmente em pesquisas de nível de pós-graduação nessas faculdades, na USP, por exemplo, né? Mas também na USP, no Departamento de História, mas também no Museu Paulista, que há uma revista e há todo um acervo que serve de material de pesquisa. Então, nós temos assim esse panorama de quem é que faz história e o papel que jogou no passado o Instituto Histórico. No presente, o que nós fazemos? As pesquisas são as pesquisas dos membros. Os membros estão um na PUC, um na USP, outro na Unifesp, outro, cada um no seu lugar. E cabem pesquisas de pessoas que não são historiadores profissionais. São, por exemplo, médicos que se dedicam a estudar, por exemplo, Emílio Ribas, ou que se dedicam a estudar a história do Instituto de Infectologia, uma história que é um corte, a história da medicina, e que até o momento nenhum historiador teve chance de fazer isso. Então, as diversas profissões são algo de positivo para fazer história. Quantos subsídios que estão surgindo nesse trabalho, né? Então, do engenheiro, do médico, do jornalista, Então, isso você vai dizer, é uma história que muitas vezes não tem a fonte bibliográfica, não tem a citação perfeita, mas são um insight, são um ensaio que permite depois aprofundar. Dizer, opa, aqui há um tema importante e é necessário aprofundar. Então, o Instituto Histórico reúne isso, faz atividades, são diversas atividades culturais e divulgação, e se recebem escolas. E um ponto importante, nós damos ênfase à história de São Paulo, porque na Paraíba, na Bahia, em Santa Catarina, em diversos estados brasileiros, existe a história do seu estado. E a história do estado é muito importante, porque você mora aqui e não sabe o que aconteceu. Digo, história do estado e história da cidade. A cidadania se constrói na cidade. Por que as pessoas picham os monumentos? Porque aquilo não significa nada para ele. Então, quando um monumento passa a ter um significado, ele vai respeitar. Ele sabe quem é. Então, se ele vê o Pelé, fala, opa, não vou pichar, porque eu sei quem é, quem foi essa pessoa e o que ela representou. Quando se picha, significa um desprezo, e um desprezo por desconhecimento. Então, nós batalhamos pela introdução do ensino de História de São Paulo no currículo das faculdades, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Outros estados já têm, por que não? Pode-se começar com uma disciplina eletiva. E a gente que estuda numa faculdade ou noutra, o Brasil colonial. E aí São Paulo tem muito a ver e os professores podem começar por aí. Então acho que a gente fica estudando às vezes Roma e Grécia e se estuda duas vezes. Não digo que Roma e Grécia não sejam importantes, como também o Egito, como também todos os outros, porque são as nossas raízes. Mas as raízes mais próximas estão aí. Então nós vamos pegar as raízes lá atrás e não olhamos para isso. Então, como as histórias se repetem, que tal dedicar uma delas, um espaço para construir a história de São Paulo, e essa história ajuda a explicar muitas coisas. Então, lá no Instituto, nós fizemos um curso, e vamos relançar, de História de São Paulo
no Brasil. São Paulo na história do Brasil. Quando o senhor fala São Paulo, é São Paulo capital ou São Paulo estado de São Paulo, a grande São Paulo? É tudo. Então é São Paulo como um todo, porque depois nós convidamos o Adilson para falar lá de Sorocaba, Tá. a Marli para falar de Piracicaba. Mas não vai pegar só a história pequenininha, vai falar Piracicaba como um exemplo do nosso caipira, que é uma cidade, podia ser outra, mas essas são as que têm instituto histórico. Tá. Então eles vão falar de um modelo de cidade que são as festas do divino, são as navegações fluviais, Sorocaba é o tropeirismo, e o tropeirismo vem do Rio Grande do Sul, passa por todo o sul, a estrada das tropas, entra em Sorocaba, chega em São Paulo, vai para as minas, vai para as fazendas, das fazendas traz o açúcar e vai para Santos. Então nós partimos do particular, mas a ideia é chegar até o Brasil como uma amostra. Perfeito. Nesse contexto nós temos o grande ABC, né? A região formada por 7 municípios, que faz parte da região metropolitana de São Paulo e fica entre a capital e o litoral. Ponto de passagem histórica, né? E ponto por onde passou Dom Pedro. Há quase 200 anos. Isso que tem trazido o Instituto Histórico e particularmente o professor Jorge à nossa região. Exatamente. Hoje nós viemos aqui de fato para toda a região para continuar um estudo que estamos fazendo, que é o trajeto de Dom Pedro. E está quase pronto. Está quase pronto. A gente gostaria que tivesse quase pronto. Vamos tentar fazer esse traçado, né? Vamos fazer esse traçado. A partir de São Paulo, capital, ou a partir do Porto de Santos. Por onde passou a Sua Majestade Dom Pedro? Olha, então vamos dizer... Que inclusive estava com problemas, né, de saúde na época. Exato. Né? Olha, então, o projeto maior é o projeto das tropas. Então isso é muito bom. E isso é um facilitador, porque Dom Pedro veio por onde passavam as tropas. Nós estávamos já em pleno ciclo do açúcar. O açúcar vinha de Porto Feliz, Araritaguaba, Itu, passava por São Paulo, mas também recolhia açúcar de Mojimirim, Jundiaí. Esses caminhos se concentravam em São Paulo e de São Paulo iam para Santos. Então, esse caminho é o caminho das tropas, é o caminho do açúcar. Então, o grande projeto... Antes do caminho do café. Antes do caminho do café. E isso foi o que ressuscitou São Paulo. A capitania de São Paulo estava em baixa. Ela foi desmembrada e retiraram de São Paulo Minas Gerais, o ouro, o governo sempre ficando com a melhor parte. Depois houve ouro em Goiás, tira Goiás, ouro em Cuiabá, tira o Mato Grosso, retira Santa Catarina e Paraná vai ser um pouco mais tardiamente. E finalmente se subordina a capitania de São Paulo à capitania do Rio de Janeiro. Ficou sendo tecnicamente uma capitania subalterna de segunda categoria. Resultado, não se exportava nada, era uma economia de subsistência, era a galinha, o arroz, o feijão e mais nada. E aí veio um governador operante, o Morgado de Mateus, falou: precisamos mudar isso. Como é que nós vamos fazer essa mudança? Ele escolheu um produto, o açúcar, e vamos exportar. Vamos exportar o açúcar. E precisou criar condições. E diz assim, o porto vai ser o Porto de Santos. Aí vai entrar o Dom Pedro, porque ele foi lá. Então, vai ser Santos. Então, não vai sair mais por Ubatuba, não vai sair por Paraty, que em tempos foi São Paulo, e vamos concentrar em Santos, porque os navios não podiam ir parando num porto outro e outro e outro. E eles tinham que vir, e se viesse para cá trazendo produtos e depois voltasse vazio, também não servia. Então, era necessário as duas coisas, exportação e importação, para baratear. E também, nesse trecho, a logística.
a logística, porque o açúcar de Itu vale menos no mercado internacional. Por quê? Porque chegava molhado e empelotado. Ao longo do caminho chovia, tinha o sereno, se formava uma capa de uma crosta do açúcar empelotado. Então as pessoas disseram, bom, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer pousos de tantos em tantas léguas, porque assim se passa a noite lá, não tem sereno, se há ameaça de chuva, você se abriga melhor lá. Então havia diversos pousos. E esses pousos, para a nossa sorte, ajudam a identificar a estrada. Então, há o pouso de Pirapitingui, isso é perto de Itu. Então, sempre tinha que estar na beira de um riacho. Está na beira de um riacho porque as mulas precisavam beber água. Tinha que ser um lugar relativamente plano, com um certo pasto, e tinha que ter um lugar abrigado para as pessoas dormirem. E quem mantinha isso cobrava uma certa taxa por cabeça de moar. Então nós temos documentos, né, de governadores fazendo uma parceria público-privada, dizendo onde é que vocês querem que sejam os ranchos. Está aqui. Me digam qual é a planta de um rancho. Então nós temos até hoje desenhos de 1830 com a planta do rancho. Tem uma entrada aqui, uma saída por lá. A mula entra, descarrega o açúcar e tira os arreios, sai por lá, já sai no pasto. Depois há diversas providências solicitadas e atendidas de conserto de pontes, de conserto de trechos de caminho. E na pesquisa a gente vê que os tropeiros procuravam ir pelos pontos altos. Alguns diziam, não, os tropeiros não evitavam os pontos altos, porque tem que subir e descer de jeito nenhum. Eles não se preocupavam, sobe, desce, bandeirante e tropeiro vão pelos espigões, porque com as chuvas se alaga tudo e a tropa não passa. Infelizmente nós temos isso, né? Triste notícia. Sim. Dos jornais, o alagamento até hoje. Então há pousos que, por exemplo, havia um pouso pertíssimo do Museu do Ipiranga, onde hoje é o parque, porque ali as tropas podiam beber água. Um segundo pouso é no Terminal Sacomã. No Terminal Sacomã, que era o Moinho Velho. Tá. E ali foi um lago. Depois aí pegava a Estrada das Lágrimas, as Figueiras. Depois vinham os Meninos. E na descrição de Dom Pedro, estou demorando, mas estou chegando, né? Na descrição de Dom Pedro, ele fez uma parada imediatamente antes de chegar onde hoje é o museu. Dom Pedro ficou lá nos Meninos se recompondo, Rude Ramos, né? Isso, é interessante isso, né? Quer dizer, Meninos é o atual bairro Rude Ramos, esse pouso de tropeiros na bifurcação da Estrada das Lágrimas com a Vergueiro, e as ruínas desse pouso foram fotografadas pelo jornalista Hermano Pini Filho no final da década de 50. E o professor José Gonçalves Salvador, jovenzinho, chegando na Metodista, na Faculdade de Teologia, ele idealizou um mapa do Rude Ramos, na época do antigo bairro dos Meninos, mostrando a localização desse pouso de tropeiros. Então, isso Quer dizer, é bem documentado. Tá, né? Essas coisas estão bem documentadas, é só questão da gente ir atrás. Depois, nós estamos então aqui decifrando o trecho no Planalto, que é Zanzalá, Caveiras, Ponto Alto, e aí nós temos aí o Montanhão e o Bonilha, onde funcionavam os telégrafos. E o telégrafo... Isso que eu gostaria que o senhor disse. Telégrafo, não havia energia elétrica? Então, não havia energia elétrica, e também como é que eu vou subir a serra até posteando os cabos? Quer dizer, o nosso Pico do Bonilha não é apenas meramente o ponto culminante do grande ABC, ele tinha uma função... Tinha a função que lá em cima, então, havia sempre alguém. Nós estamos ainda começando, tinha que ter alguém. Eu imagino o seguinte, isso é um pouco de imaginação, que havia um horário combinado de transmissão,
que seria no começo da manhã e no começo da tarde. E como se dava essa transmissão? Essa transmissão havia lá por espelhos. Você tem um jeito de espelhar, e aí é um código Morse, né? Então é pi, o código Morse é sim, não, traço, ponto. Eu tenho um sinal, uma onda usado que carrega... na estrada de ferro, posteriormente, né? Posteriormente. Mas a questão do espelho... Isso aqui, é uma suposição, mas como é que você transmite uma coisa lá de baixo daqui para cima? Porque provavelmente seria do Porto, seria de Montserrat, que é um ponto mais alto, que tem a visão... O nosso Pico do Bonilha, no litoral, é o Ponto Serra. E poderia ter um ponto ali, que é no alto da serra. Na calçada do Lorena, havia um monumento do pico. E havia 4 placas que o Washington Luiz foi lá e recuperou, tinham caído no meio do mato, e dizia Omnia vincit amor suditorum. O amor dos súditos tudo vence. Então era o Lorena que mandou pôr essa frase em latim, está inspirada em Virgílio, né, que o amor vence tudo. E era o amor para vencer a Dona Maria I, que era a rainha na época, então 1792, quando foi inaugurada, para vencer toda aquela dificuldade com uma estrada que é uma perfeição, 180 curvas, com muros de arrimo, sistema de drenagem nas laterais para que a água não caia, e a água que cai dentro, ela corre para dentro e vem aqui, tá, todo um sistema que quer evitar a destruição pela chuva. E a exportação foi possível graças a isso. Ainda sobre o monumento do Pico, quando a Eletropaulo na década de 70, a primeira metade da década de 70, restaurou uma parte da calçada do Lorena, ela restaurou esse monumento, restaurou aquelas indicações todas, e o professor Benedito Lima de Toledo, que ele aparecia de botas para enfrentar os borrachudos da serra, né? E ele desenvolveu o Projeto Lorena, né? É uma coisa... É fabuloso isso. Eu acho que, olha, isso aqui está nas nossas mãos, recuperar totalmente a calçada. Boa parte... Quer dizer, não apenas esse trecho de 1 quilômetro entre o Monumento do Pico e o Caminho do Mar, mas cruzando o Caminho do Mar em direção a Piaçaguera. Santos e chega lá embaixo, no Cruzeiro Quinhentista. Isso, o primeiro monumento. Então, o Washington Luiz, ele era também historiador, muitos diziam para ele assim, larga a mão da política, isso não leva a nada. Sua vocação é mesmo para historiador. Então ele ria com isso, mas quando ele fez a Estrada do Mar, a primeira grande via em concreto, são 70 centímetros de concreto, por isso está lá até hoje, e essa estrada cruzou algumas vezes a Estrada do Lorena. Sempre que cruzou, ele fez um monumento. O pouso de Paranapiacaba, o pouso da maioridade, outro mais lá embaixo que tem umas estátuas gregas. Pouso circular. O pouso circular, Belvedere. Isso. E lá embaixo o Cruzeiro Quinhentista. Uma pena que tudo isso esteja longe do visitante. Né? O Caminho do Mar está interditado há tanto tempo. Eu acho que isso sim. Claro que a Eletropaulo, o Departamento Histórico, permite visitas monitoradas, mas é diferente de se fosse livre. Né? Então, eu acho que tinha que se restaurar e se fazer umas regras aí de caminhada, porque eu acho que descer tudo isso, você vai de skate ou de bicicleta, vamos pôr uns horários para fazer isso. Isso pode atropelar o que seria a maior parte das visitas. Pessoas e famílias, né, que podem ir até um certo ponto e voltar. E lá podia ter uma lanchonete e podia ter um serviço de van que vai e vem, que vai e que vem. E alguém que explorasse isso e cobrasse uma taxa relativamente módica, 20, 30 reais, que não é muito barato, mas também não é tão caro, para a gente fazer uma vez por ano, cabe no bolso. E com isso se conta a história, e os mais aventureiros podem pôr mochila nas costas e podem
descer até lá embaixo e subir. Eu mesmo fiz isso, eu desci e subi, quer dizer, já faz um certo tempo, mas peguei uma turma, não estava interditado, e desci pela calçada do Lorena. Porque chegou a ser comum isso, né? Quando logo posteriormente à construção da estrada pelo Washington Luiz, né? Há depoimentos aqui na região de pessoal operário de bicicleta, descia, tudo isso, né? Então isso aqui, de fato, é um turismo que está nas nossas mãos. Turismo histórico. Turismo histórico está nas nossas mãos. O pessoal faz o caminho de Santiago, não é verdade? 800 quilômetros e recupera. Vamos vencer os 40. Vamos começar aqui, nem 40, o trecho da serra é menos. O caso do... É que a gente está falando de sair já de São Paulo, daqui de São Bernardo, mas um outro aspecto, a ferrovia. Depois da implantação do sistema cremalheira, esqueceu-se do sistema funicular, que hoje seria talvez o mais bonito do mundo, né? Tá tudo lá depredado, tudo isso perdido. Poxa, veja só, imagina se a gente recuperasse Calçada do Lorena e o sistema funicular, a economia de São Paulo, não digo do ABC, mas a economia de São Paulo cresceria. E mesmo por um trenzinho turístico, só isso já valeria a pena. Em Curitiba, se desce pela Serra da Graciosa, o viaduto São João, só observar a serra e a mata é um lindo passeio. Se cobra R$35, pode ser que estudante, não sei o que, cobra meia. Mas, o velhinho cobra então meia. Você pode pôr um trem de manhã e outro trem que volta, ou um volta na hora do almoço e outro volta no final do dia. Vencendo a serra. Vencendo a serra. E essa serra tem muita coisa para contar. Você tem a própria Paranapiacaba, se pode. Aí tem... Você sabe que o prefeito de Santo André atual, Paulo Serra, que esteve aqui conosco, ele está cuidando da vila. Está fazendo muita coisa interessante. Mas a gente bate na tecla. Uma vila ferroviária que não tenha trem de passageiro não é vila ferroviária. Não, né? Não tem. Quem chega lá? O professor Jorge Pimentel Sintra concorda conosco que é viável a recuperação do sistema funicular, que teria um retorno financeiro até depois. Né? Eu acho que tem um grande investimento inicial. Sim, sem dúvida. Mas que você tem que dar uma concessão por não sei quantos anos, faz-se um leilão. Isso. E vão ver empresas internacionais. Você não tem um bondinho de Santa Teresa, não tem o Pão de Açúcar, é que as coisas precisam chegar até lá. Fazer um bom pátio de estacionamento. Eu conto a história de Bérgamo. Bérgamo, na Lombardia, tem o sistema funicular pequenininho, né? Em comparação com os nossos 8, quase 9 quilômetros da serra. A Unesco declarou de patrimônio da humanidade, e eles faturam financeiramente muita coisa, desenvolvendo a história e vendendo aquilo. Né? O prefeito Serra, prefeito de Cubatão, quer dizer, tem que ser um trabalho coletivo. Que entre o Estado também. Isso. A MRS que explora o sistema de transporte, de carga. O nosso açúcar de hoje, o nosso café de hoje, né? A soja. E a gente está colocando isso porque o professor Sintra tem um projeto para 1922. Primeiro nós teremos uma aula aqui ao ar livre com o professor Sintra. Já tem data marcada? Já. Então nós temos uma programação de passeios. Quem quiser podia escrever para o jornal. Eu já te passei quais são as datas dos passeios. E o passeio está programado. Em geral, é o 4º sábado de cada mês, a menos que caia no feriado prolongado. E imediatamente antes, 10, 15 dias antes, eu envio o detalhamento do passeio, ponto de encontro, o que nós vamos ver, mas em detalhe. Então, aqui nós vamos ver a Capelinha, a Matriz, a Igreja de Santa Filomena, vamos ver os 2 marcos aqui na Rua Marechal Deodoro. Que sobreviveram, porque eram de quilômetro em quilômetro. Quilômetro tinha isso. Onde estão os outros, né? Tem um lá em São Paulo, ali na Vila Mariana. Tem um na Vila Mariana e o outro lá no Ipiranga. Ali no Ipiranga, ali perto do trem, ali na Silva Bueno. Ali nós temos mais um marco
Então seriam quilométrica. 2 lá, 3 em São Bernardo. Né? Porque Mas aqui a Vila Mariana não é nessa estrada, era outra da saída, talvez saída para Santo Amaro. Então, em todas as saídas de estradas havia os marcos. Quer dizer, a preocupação em... Olha, nós estamos a tantos quilômetros da Praça da Sé, faltam tantos quilômetros para chegar, a latitude não sei o quê, sabe? A altitude. Olha como a preocupação, né, dos nossos antepassados, né? E tem tanto marco histórico que a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que isso vai acabar gerando turismo. E o turismo traz... do que vive a Espanha? A Espanha tem 47 milhões de habitantes e 90 milhões de turismo por ano. O Brasil tem 5 ou 6. Então, se a gente consegue... E esse país é tão bonito, tem uma história tão linda, né? Agora, o grande lance é 22. Em 1922, nós estamos acreditando o Museu Paulista será reaberto. E teremos um grande passeio envolvendo as prefeituras, as subprefeituras de São Paulo. Até aqui no ABC passaria pela subprefeitura do Rude, a prefeitura de São Bernardo, a subprefeitura do Riacho Grande. E no caminho, exatamente o caminho que Dom Pedro fez. Está quase pronto. Está quase pronto. Há uma dúvida entre o centro de São Bernardo e a entrada de São Caetano. Exato. Nós estamos querendo acertar o olho da mosca. Esse não adianta dizer, ia por ali, passava perto do quarteirão tal. Não, nós queremos dizer, passava na rua tal, aí pegava a direita, entrava, aí pode ser que entra pelo bairro tal. Queremos desenhar o caminho em cima de um mapa atual. E depois trazer a tocha olímpica. Dom Pedro saiu de madrugada, né, se hospedou ali perto do convento do Carmo, tinha a grande família amiga do Andrade Silva, pegou o barco, não havia o aterrado de Cubatão, então a tocha vai sair de Santos, vai entrar em algum barco, vai chegar até o Cubatão e vai subir pela calçada do Lorena, nós vamos entrar em entendimentos com o pessoal daí, e a gente podia trabalhar com atletas que subissem a serra. Eu mesmo me disponho a subir a serra. Se for, eu vou junto. Vamos juntos. O seu irmão também. Ou vamos conseguir cavalos ou mulas para subir a Sabe que nós temos a procissão dos carroceiros, que é a mais antiga manifestação folclórico-religiosa do Grande ABC. Todo mês de setembro há uma procissão com a Santa, a Nossa Senhora da Boa Viagem, lá vão os charreteiros, sabe? Não vai faltar cavaleiro, não vai faltar o pessoal que tem as suas carrocinhas. Temos que levar a Nossa Senhora da Boa Viagem, que nós queremos diz fazer tudo, isso. Né? Olha o título, né? É o título aqui. Né? Boa Viagem. Boa Viagem, né? Para quem passa por aqui. Se os nossos antepassados fizeram, por que a gente não pode fazer? Eles fizeram. Eles não tinham internet, Dom Pedro saiu de manhã cedo, de manhã cedinho, e chegou às 4h30 da Independência aí, e descansando e parando no meio do caminho. Tá certo. Então, se ele fez isso, nós vamos fazer uma corrida de revezamento. Ele vai uns quilômetros com um, outros com outro, prefeito de uma cidade, prefeito da outra, subprefeitos. Depois chega perto do museu, vamos trabalhar serão os mesmos que estão aí, né? Porque o governador e o presidente também serão muito bem-vindos. E depois a gente termina a apoteose no Museu do Ipiranga e se termina no pátio do colégio, que foi onde ele ficou. Vamos aproveitar a sua presença. Esse caminho, quer dizer, passa por Cubatão, Santos, Cubatão, Riacho Grande, São Bernardo e passa por São Caetano. São Caetano é muito importante. Passa, né? Sim, passa por São Caetano. Estrada das Lágrimas. Estrada das Lágrimas, toda ela. Depois hoje já mudou de nome, Rude e tal. Hoje nós fizemos isso. Nós viemos pelo um caminho que veio depois, que é a Vergueiro, para sondar. Depois fizemos as Lágrimas, Rude, e entramos na bifurcação lá em Rude e Ramos, para a direita, para a esquerda. E tudo isso tem muita história. Então a gente... E ao longo desse caminho, professor, colocar algumas anotações, algumas placas, explicar, olha, foi aqui que aconteceu isso, não é isso. É isso mesmo. E aqui o que a gente podia fazer, aproveitando essas reportagens, que tal a gente fazer umas reportagens in loco? Vamos fazer isso? Vamos fazer umas reportagens in loco,
talvez tenha toda uma parafernália de câmaras, mas hoje a gente consegue, tranquilo. Equipamento na mão, aqui com um pouco Quando a gente fala o Pico do Bonito, temos que mostrar o Pico do Bonito. Quando a gente fala como é que é o ponto alto, é exatamente onde, Exato. Né? Zanzalá, né? Zanzalá. Como é que fica isso? Né? As caveiras, né? A caveira, por que caveiras, né? Aquela obra do Rude Ramos, né? De restaurar tudo isso, né? Então, eu acho que lhe valeu até o nome de um bairro importante. Então temos que gravar, né? Aqui passou... Mas aqui eu vejo que há preocupação por isso. Olha, você está na Estrada das Lágrimas, perto da Mauá, e andando lá, perto do Habib's e tal. Olha lá. O particular pôs, aqui é a Estrada das Lágrimas, por aqui passou fulano, por aqui e tal, isso aqui. Pronto. Depois nós fomos lá em São Caetano, na antiga igrejinha. Do bairro Fundação. Que é o próprio Museu do Ipiranga, o departamento na época de arqueologia, escavou e viu as fundações, e tem um vidro lá, Margarida Andreata, certo. E tem lá, ao lado nós temos o Matarazzo. Então, nesses passeios, a gente tem que ir olhando para a arquitetura e para a história, as chaminés, como era a produção. O nosso Museu do Ipiranga tem tijolos de mais de 30 olarias. Muitas de São Caetano. Muitas de São Caetano. Se não a totalidade. Né? Você tinha mais alguma ali de... Sacomã. Do Sacomã, os irmãos Sacomã. Isso. Mas era o que estava mais próximo e uma só não dava conta de tudo. Então nós estamos agora... Os próprios beneditinos, com as suas 3 fazendas que ele vê na região, produzia os móveis que estão lá no Mosteiro de São Bento, a questão da carpintaria, da marcenaria, e os tijolos, as telhas e tudo isso, né? Eram fábricas. Então, aqui veja só, você tem uns, eu chamo de vestígios da história, que temos que salvar enquanto dá. E tem que fazer esse uso sustentável. Ali você tem um mato, né? Um terreno que é um matão. Faça um parque. Explore, deixe que alguém ponha um quiosque, um tal, aí cobra uma pequena taxa. Você está pensando em arrendar o Ibirapuera e outros parques também, né? Então vamos fazer uma parceria público-privada. O que se pode fazer sem descaracterizar? É uma área de proteção ambiental, vamos respeitar. Eu acho que sempre se pode combinar usos. Combinar usos. Hoje tem o retrofit, você tem um casarão espetacular, que você tem uma fachada que você preserva, e o interior o que você faz? Uma casa da cultura, e depois a gente tem que trabalhar para fazer exposições lá dentro. Ou você diz, faz um McDonald's, e aí ele tem a obrigação de manter a fachada, de impermeabilizar. Porque que acontece? Quando fica fechada, começa a ter goteira, começa a destruir o teto, começa a cair tudo, começa a enferrujar e a madeira apodrece. Então, se não tem alguém habitualmente habitando, morando, as coisas entram em ruína e colapso. Tá. Então, acho que tem que se encontrar meios de fazer isso, e há. Essas reportagens em loco que o senhor está sugerindo, que eu achei fantástico, eu acho que tem que ir além, quer dizer, não seria assim, sair o repórter e o professor, não nesses passeios monitorizados, com essas pessoas todas, com os interessados todos, fazer esse trabalho de gravação com aquele pessoal participando, perguntando, questionando, e aí, o que nós podemos fazer? Sim. Perfeito, né? Vamos fazer isso? Tá marcado. Você já tem aí quando é que vai ser aqui. Tá. Então nós vamos fazer uma São Caetano e São Bernardo. É porque não dá para fazer num único dia todo esse trajeto. Todo esse trajeto. Então daria para fazer num começo pelo menos São Caetano, São Bernardo até o centro. Isso, exato. Esse é o que nós estamos pensando. Num segundo agora. momento, já na área de mananciais, a partir de São Bernardo, exato, em direção a Santos. E algum dia a calçada do Lorena. Temos que ir na calçada do Lorena. Vamos ver como é que está a calçada. A Eletropaulo participando, o departamento histórico da... Temos que gravar, viu? Acho que isso, gravando, a gente vai
entusiasmando as pessoas. Gente, olha, o professor Sintra, vocês têm que participar de uma dessas aulas ao ar livre. Ele está em frente, de repente, ao Teatro Municipal de São Paulo, ele vai explicar cada detalhe daquela fachada. Não apenas do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista histórico. Quem que se apresentou, como é que foi, qual o contexto daquela praça, como é que chama a praça do teatro? Praça Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Aí ele vai falar quem foi Ramos de Azevedo, né? Porque a vida Imagina a gente receber o professor aqui no ABC. Como a história do ABC, que está se organizando, os movimentos aqui na região, nós temos, toda a cidade tem o seu museu, tem o seu arquivo, como vai ser enriquecido. E vocês têm que participar desse esforço. Exato. E a história onde ela aconteceu. A história dela não aconteceu nos livros. Não somos meramente um subúrbio, né? Não é isso? Não, de jeito nenhum. Olha, tem a tese de muitos é que aqui o ABC, Santo André da Borda do Campo, se fundiu com São Paulo. O Foral é de Santo André. Não existe Foral de São Paulo, porque o Pelourinho foi tirado de lá e posto aqui. Mas o Pelourinho é o mesmo. E a sede seria o município, a sede de uma vila é onde está o Pelourinho, mas o termo dela já era 6 léguas em volta. Então, se eu mudo o Pelourinho para dentro do território, não muda a vila. A vila é a mesma. Então, eu batalho pela tese que o ABC e São Paulo são uma unidade histórica. Nada simplesmente terra-mãe dos paulistas, né? Não é bem... né? A própria. É a própria. É a própria. É a própria. Tá certo. Nós estamos encerrando, gostaríamos de continuar. 2 questões. A memória oral e a memória documental se unem? Olha, muito, né? Porque toda história começa como história oral. Quando Dom Pedro passou por aqui e proclamou, quem escreveu? Tinha alguém escrevendo lá na hora? Não. Mas 3 participantes de viva voz deixaram seus relatos. Então, esses relatos foram escritos pouco tempo depois, quando estava bem fresco na memória. Mesmo assim, há pequenas divergências, que é próprio de autenticidade, porque quando alguém inventa uma história, os assaltantes, para terem álibi, combinam a mesma história e ela é igualzinha. Então, se você pega, porque igualzinha não existe. Então, a história contada por diferentes protagonistas tem matizes e olhares diferentes. Foram 2 gritos, um lá no alto da colina, outro mais embaixo, onde foi, qual é, e depois a gente tem que interpretar. Então, a história oral é muito importante porque ela conta o que se valoriza muito hoje, que são os detalhes, a história do cotidiano, história das mentalidades. Então, essas gravações são uma memória impressionante. Então, a gente gravar entrevistas com pessoas de 80 anos, que talvez não se lembre do que fizeram ontem, mas se lembram muito bem de 70 anos atrás. Certo. E depois confronta a história de um com a história de outro, isso vai enriquecendo muito, né? Então, essa história oral, essa história do cotidiano, são coisas fundamentais. O nosso Mário de Andrade gravou em 37, veja, teve a Semana Brasileira, a Semana de Arte Moderna, mas teve também a Semana de Língua Portuguesa. Então, ele saiu com um gravador por esse Brasil inteiro na década de 1930, e foi gravando as pessoas de Pernambuco, da Bahia, do Maranhão, e isso é algo que fica para a posteridade. Então, essas gravações sonoras ou visuais são e serão uma fonte documental muito grande e muito boa, né, para o futuro. E hoje um gravadorzinho é tão baratinho. Pois é, você liga o teu celular. Professor Jorge, aprendemos muito, como sempre,
E eu acho que o programa Memória na TV, que é uma coisa simples aqui da região, ganhou muito, né? Recebendo a figura do professor Jorge Pimentel Sintra. Outras vezes ele virá. Iremos com ele em campo. E sempre avisando vocês, por esse espaço e pela página Memória. E vamos construir essa história. 2022 está batendo às nossas portas. Até lá. Um abraço. Um abraço a todos. A liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente.